Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado. Abra sua Bíblia comigo no 40º livro da Bíblia Sagrada. Não é tão difícil assim. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. No capítulo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Que Deus abençoe a vida do pastor Elcio, que nos confia mais uma vez essa oportunidade de estar aqui falando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Também aos meus companheiros, os obreiros dessa casa de oração, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e todos que estão aqui presentes. Que Deus abençoe as vossas vidas. Louvo a Deus, eu fiquei muito feliz quando eu vi ali o irmão Mel, que é a irmã Maria, que Deus abençoe. E também nossa convidada, né, irmão Marcos? Dona Rose, Deus abençoe. Muito feliz de vê-la aqui. Quem achou, diga eu sou salvo. Quem não achou, diga eu também. Você que está com a Bíblia, encoste perto da pessoa que está sem, para que todos juntos possamos acompanhar a dissertação da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Nós passaremos por uma parte da parábola a partir do versículo 24 e depois contextualizaremos mais adiante. Mateus capítulo de número 13, versículo 24 em diante, vai nos dizer assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também um joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Vamos contextualizar a partir do versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, e lança-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá alegria e festa. Não é isso não? Eu li errado. Haverá o quê? Diga misericórdia. Versículo 43 e último. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Antes que você tome o seu assento, repita comigo o tema deste sermão: inferno, o depósito da ira de Deus. Tome o seu assento.
Quero que você preste a sua máxima atenção, por favor, e a sua educação, para que nós possamos discorrer e expor uma doutrina que tem sido muito esquecida nos altares da igreja brasileira. Uma doutrina que tem sido colocada ou guardada nas gavetas, porque é uma doutrina que não enche o nosso ego, é uma doutrina que não traz alegria no coração humano, mas que traz arrependimento para a salvação. Este sermão a qual nós iremos meditar nessa noite, este sermão pelo qual o Senhor ordenou que fosse falado nessa noite, sobre a doutrina da danação eterna, a doutrina do inferno, a doutrina da vergonha eterna. E deixa eu lhes fazer uma pergunta retórica: qual foi a última vez que você pensou no inferno? Pastor, mas o meu lugar é o céu. Pastor, mas o meu lugar é com Cristo. Mas o inferno faz com que pensemos nas atitudes que fazemos durante o dia e a semana e o ano. Qual foi a última vez que você meditou sobre este lugar terrível? E você vai saber o porquê dessa pergunta daqui a pouco que eu vou lhes falar. Existe uma questão filosófica, evangelista Ronaldo, que desde quando o ser humano começou a estudar o pensamento, desde quando o homem começou a trazer o raciocínio sobre a vida do homem, tem se perguntado o que vem após a morte. O homem se faz essa pergunta: o que virá após a morte? Eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta para que nós possamos meditar. Existem algumas filosofias, existem algumas ideologias e pensamentos a respeito da vida após a morte. O exemplo disso é o Adventismo de Ellen White. Ensina que após a morte existe o sono da alma. O ser humano, quando morre, a sua parte não material, ela se encontrará em repouso, porque depois de todas as coisas virá o juízo final, e aqueles que praticaram o mal pagarão pelos seus pecados, mas não eternamente, e depois virá a aniquilação, a doutrina do aniquilanismo. Por outro lado, a doutrina de Hippolyte Léon Denisard de Rivail, você conhece como Allan Kardec, ensina que após a morte, o homem renasce em outra forma, dependendo das obras que praticou sobre a terra, e é chamado de espiritismo. Ideia essa que é dividida com o budismo, ideia essa que é dividida com o hinduísmo. Só que existe uma outra filosofia, uma outra doutrina diabólica, e que está entrando na igreja, chamada universalismo. E o que é isso, pastor? O universalismo ensina que todos serão salvos. Preste atenção. O universalismo ensina que o Senhor Jesus salvará todos. Ou seja, a pessoa pode pecar, pode se prostituir, pode estar no mundo fazendo o que quer. No final das contas, ela será salva. Porque Deus é amor.
Deus não é um tirano. Deus é tão bom, e eles usam um atributo divino para anular o outro atributo divino. Eles usam o amor para anular a justiça. Eles dizem, Deus é bondoso, Ele não é um tirano e não vai mandar ninguém ao inferno. E eles usam até a Bíblia para tentar embasar a heresia. Eles usam, além de outros, 1 João 2,2. E Ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. O que eles ensinam a respeito disso? Não importa, porque no dia do juízo final, quem foi para o inferno vai ser salvo. Quem pratica o pecado, chegou o dia do juízo final, ele será justificado, porque Deus é amor. Essa é a ideia de vida após a morte, fora da Bíblia. Mas o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Mas estreita, apertada é a porta, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por ele. Jesus está dizendo, existem apenas 2 caminhos, 2 portas. Se morreu com Cristo, é salvação eterna. Se morreu sem Jesus, o teu passaporte está carimbado para o inferno. Isso é o que a Bíblia ensina. Só no Novo Testamento existem cerca de 162 referências sobre o inferno. 70 delas foram ensinadas pelo maior pregador da história, Jesus. Jesus pregou mais sobre o inferno do que o céu. Jesus falou mais sobre a danação eterna do que a salvação. É só ler os evangelhos. Toda parábola que Jesus conta, a maioria das parábolas, sempre Jesus falava sobre a danação. Jesus sempre falava sobre a perdição. Jesus sempre falava sobre a vergonha eterna. Então nessa noite, vamos entrar no mundo da Bíblia e conhecer como é o inferno. Não por visão aí da internet que o povo coloca aí, eu fui no inferno e vi fulano usando um salto e brinco, isso aí é furada. Eu só acredito que está escrito aqui. Existe um ditado na teologia que texto sem contexto é pretexto para heresia. Se não está aqui, estou fora. Vamos conhecer o inferno? O que é o inferno? A palavra inferno do hebraico, Seol, do grego, Hades, é o mesmo que sepultura, lugar dos mortos, habitação dos mortos. Então toda vez que você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, Seol, no Novo Testamento, Hades, remete ao inferno. Existem outras terminologias também, como, por exemplo, Tártaro. Tártaro é a prisão eterna, ou as prisões eternas, onde Deus guardou os anjos que pecaram e estão reservados para serem julgados no dia do juízo final. Existe outra terminologia que Jesus usou e gostava de usar, chamada de Geena, ou Geena. O que é isso? A Geena, ou a Geena, era um lugar, era um vale, era o vale de Rinom. Vale é um buraco.
Esse buraco, esse vale de Rinom, lá na época do Antigo Testamento, inclusive um rei chamado Manassés, ele levou seus filhos para serem queimados e oferecidos a Moloque. Mas veio Josias e trouxe a reforma, e então mandou acabar com o holocausto humano no Vale de Rinom. E daquele dia da reforma para frente, o Vale de Rinom tornou-se um lixão, um depósito de lixo. E lá era jogado todo tipo de lixo, e não só lixo, corpo de animais em estado de putrefação, de decomposição, eram jogados lá. E com lixo acumulado, ele produzia uma substância química tóxica, mais conhecido como churume. Alguém ia até esse lixo e ateava fogo no lixo, e o fogo queimava dia e noite, noite e dia. Esse lugar chamava-se Geena ou Geena. É por isso que Jesus falou em Marcos 9, a partir do 43 em diante, onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre. Jesus faz um paralelo com a Geena, para que quem ouve a pregação dele entenda como é o inferno. Mas biblicamente falando, inferno, limnos tos piro, lago de fogo. Isso é o inferno, onde arde com fogo e enxofre. Mas não esse fogo que você acende no seu fogão para fazer o seu almoço, a sua janta. Esse fogo que queima é o fogo de Hebreus 12, 29. Isso é o inferno. Em Lucas 16, acompanhe comigo, por favor. A partir do versículo 22, Jesus vai nos mostrar como é o inferno. A partir de Lucas 22, 16. Lucas 16, 22. Veio a morrer um mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ou no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me a Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Primeira coisa de como o inferno é um lugar de chamas e tormentos. É um lugar de sofrimento. Em Mateus 25, 30, Jesus disse: e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Segunda coisa, o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Sofrimento interno e externo. E Marcos capítulo 9, versículo 43 em diante, Jesus, embasando a sua pregação sobre o inferno, ele disse: e se tua mão te faz tropeçar, corte-a, porque é melhor entrar na vida aleijado do que ter as duas mãos e seres lançado ao inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. E se o teu pé te faz tropeçar, corte-o, porque é melhor entrar escoxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado no inferno, aonde o fogo não se apaga e o verme nunca morre. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranque-o, porque é melhor entrar na vida caolho ou cego do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno, aonde o fogo não se apaga e o verme nunca morre.
vou explicar isso aqui para você entender. Jesus aqui ele está usando um termo literário, uma hipérbole. Jesus está exagerando na informação para quem ouve, para quem lê, entenda o que ele está dizendo. Vamos à hermenêutica aqui que o pastor falou. Quando Jesus falou, se a tua mão te faz tropeçar, corte. Ele não está falando para você pegar um serrote e cortar a tua mão, não. Ele não está falando literalmente, não. Se o teu pé, se o teu olho, corta, arranca, não. Quando Jesus está falando de mão, ele está falando das obras. Se o que você faz está fazendo você tropeçar, pare de fazer, porque é melhor ir para o céu sem fazer tais obras do que continuar fazendo e ser lançado no inferno. O pé que Jesus está falando é o caminho pelo qual você está tomando. Tome cuidado por onde você está andando. Porque se o teu caminho está fazendo você tropeçar, se onde você está andando está fazendo você tropeçar, pare de andar por lá, porque é melhor você entrar na vida sem andar por esses lugares, do que continuar andando e ser lançado no inferno. O olho que Jesus está dizendo aqui é o desejo. O olho que Jesus está dizendo aqui é a cobiça. Tome cuidado com o que você olha. Tome cuidado com o que você deseja. Porque é melhor você entrar no céu sem desejar ou se retrair com o teu desejo, do que continuar desejando e ser lançado no inferno. É isso que Jesus está dizendo. Terceira coisa, o inferno é um lugar de dores e de sofrimento. Qual é o contexto bíblico para a doutrina do inferno? Será que estaremos embasados? Será que o inferno é real de verdade? Ou é uma imaginação? Se nós fôssemos discorrer sobre os versículos e passagens, passaríamos a noite aqui falando. Mas em Salmos 9:17, o salmista disse: os ímpios irão para o inferno, sim, e todas as nações que se esquecem de Deus. Daniel 12:2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. João 5:28 e 29, Jesus disse: não vos admireis, porque está chegando a hora em que os que estiverem nos seus túmulos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que tiverem praticado a injustiça ressuscitarão para serem condenados. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu sempre costumava dizer para os meus alunos: a Bíblia, as Escrituras, ela nos ensina o que é correto, o que é verdadeiro. Ela não está do lado de A e nem de B. Ela ensina a verdade de Cristo, a verdade de Deus. Se você crê, glória a Deus, crê na verdade. Se você não crê, a verdade continua sendo a verdade. Porque hoje, no século 21, os cristãos têm se esquecido dessa doutrina. Não é doutrina de homem, é doutrina de Cristo. É doutrina do Evangelho. Olha o que o autor aos Hebreus
disse em Hebreus 9:27, e como ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E essa é a passagem que eu mais gosto, em Apocalipse 21:8. João escreve o que Jesus está dizendo. Quanto aos medrosos, outras traduções está tímidos. Esse medroso, tímido aqui, não é a pessoa introvertida não, que eu tenho vergonha, não é esse não. Não é esse tipo de gente não. Vamos entender a Bíblia do jeito que ela é. Às vezes as pessoas interpretam isso aqui errado. Ah, porque o irmão tem vergonha ali, ele não vai entrar no céu. Não tem nada a ver isso aí. Porque introvertido não gosta de conversar. Não, ele é tímido, não. Esse tímido aqui é outro sentido. Esse tímido aqui que Jesus está dizendo é aquele que não confessa a Cristo, a mim diante dos homens, eu não confessarei diante de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quantos na tua rua sabem que tu é crente? Quantos no teu trabalho sabem que tu é crente? Quantos na escola sabem que tu é crente? Se a resposta for 0, tome cuidado. Você está se enquadrando nos tímidos, nos medrosos. E Jesus continua falando: aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas. Parênteses. Esse homicidas não é apenas alguém que tira a vida de outro alguém. É duro, eu vou falar. Está na Bíblia, eu vou falar. Olha o que João disse em 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que os homicidas não têm vida neles mesmos. Se tu tem rixa com teu irmão, se tu tem raiva do teu irmão, tome cuidado. Você está no rol daqueles que ficaram de fora do reino de Deus. Homicidas. Quem odeia o seu irmão é homicida. E Jesus continua: e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é o inferno. Isso é a danação eterna. Deus não fez o inferno para nós. Mas se tu desobedeces a palavra de Deus, tome cuidado. Outra coisa, vamos desmistificar através da Bíblia o que até os crentes acreditam. O sofrimento no inferno não é causado por demônios. Vou repetir para você entender. Satanás não está lá com tridente, com garfo espetando. Isso aí é mentira. Sabe por quê? Até o diabo tem medo do inferno. Você não tem noção do que é o inferno. Até Satanás teme com o inferno. Porque lá é o lugar onde Deus descarrega a sua ira contra o pecado. Quando Jesus foi ter com um endemoniado de Gadareno, em Lucas capítulo 8, quando Jesus chega em Genezaré, a legião que estava no corpo daquele homem corre até Jesus, se prostra diante dele. E Lucas registra
e rogavam-lhes que não os mandasse para o abismo. Você imagina, pelo amor de Deus, o que é o inferno? Você acha que é da temperatura do calor do fogo nosso? Não chega nem perto. O fogo que nós temos aqui na terra é gelo perto do fogo que arde no inferno. Até os demônios, até Satanás será atormentado pelo fogo do inferno. Tem alguém comigo? Diga amém. Abra a Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vou pegar calma, vou tentar. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Essa questão de que o diabo, os demônios estão lá no inferno, com um tridente, espetando, que lá é o lugar que ele faz a festa. Isso aí veio do budismo, para quem não sabe. O budismo ensina que existem 6 reinos: o reino animal, o reino humano, o reino das guerras contra os deuses. Falei quantos? 3, né? Da guerra contra os deuses, o reino dos espíritos famintos, o reino dos deuses, onde é o paraíso, e o inferno, onde existem criaturas horrendas, judiando e atormentando daqueles que não fizeram boas obras em um dos outros reinos. E quando morre, vai parar lá no reino do inferno. E aí vai passar uma vida toda no inferno. Quando ele morrer no inferno, ele vai nascer em outro reino. Contra a Bíblia, heresia. Vamos ver quem é que fará parte. A Bíblia nos ensina quem é que estará lá no inferno. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, está aqui. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Olha o que Paulo está dizendo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Esse injustos aqui, ele está dizendo aqueles que amam o que é errado, aqueles que amam a injustiça, aqueles que amam o que é contra a moralidade, os injustos. Não vos enganeis, nem os devassos. Outras traduções está impuros. O devasso e o impuro é a mesma coisa. Devasso vem do grego pornos, significa fornicador, promíscuo, prostituto. Impuros ou contaminados, imundo, sórdido. Aquela pessoa que de 10 palavras, 11 é palavrão. Aquela pessoa que de uma frase, 2 é de imoralidade. Está arrolado aqui, está nesse rol de cidadãos do inferno. E Paulo continua: nem os idólatras. Idolatria não é só se curvar diante de uma imagem de escultura. Ei, sabe o que é idolatria? Admiração exagerada a alguém. Tome cuidado, se você troca o teu filho, a tua filha pela obra de Deus, é idolatria. Se você troca o teu pai e a tua mãe pelo reino de Deus, é idolatria. Não sou eu, é a Bíblia. Olha o que Jesus falou, Mateus 10:37. Quem ama ao seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem não deixar o seu filho ou a sua filha por amor a mim, não é digno de mim. Idolatria.
Já vou chegar lá, mas eu vou adiantar aqui. Amor ao dinheiro. Se o teu Deus é mamon, tome cuidado. Porque o amor ao dinheiro também é idolatria. Se você ama os bens materiais, é idolatria. Foi por isso que Jesus estabeleceu isso. Aí ele continua: nem os adúlteros. Não é só infidelidade conjugal aqui não. Não é só infidelidade ao cônjuge aqui não. A palavra adultério é transformar algo da sua forma ou do seu estado original. É mudar, modificar alguma coisa. Graças a Deus que aqui não tem. Mas lá em Brasília tem. O gato na energia, o gato na água, a internet lá roubada, ó, passa o fio. Mudar o estado original. Só que tem uma raça pior do que essas, ao meu ver. E Pedro bateu com força em cima desse povo. Jesus descascou em cima desse povo. Quem foi? Os falsos profetas, os falsos mestres, os adúlteros da palavra de Deus. 1 Pedro 2, ao versículo 3. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos de sorte da ganância, tais mestres explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia a condenação destes há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição está em processo. Vamos trocar em miúdos, como diz o ditado. Deixa eu falar abertamente aqui o que Pedro está falando. Vou falar, você não fique com raiva de mim, porque eu quero ver você debaixo da árvore da vida comigo, comendo do fruto da vida. Se eu prego isso aqui porque eu te amo e quero o teu bem. Eu sei que você já postou lá no teu status, inocente, mas a partir de hoje você não é mais inocente. O coach gospel. Pastor, o que é o coach gospel? É aquele povo que pega a cadeirinha e senta, põe um pedestal, tem luzes, fundo preto, e fala que você é o centro do coração de Deus, e fala que você é o tudo de Deus. Ei, que conversa é essa? Se não fosse a graça e a misericórdia, não estaríamos aqui. Nós não somos para Deus, Deus é para nós o Salvador, o Redentor, o Libertador e aquele que vai nos levar para o céu. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia e da graça. E o que é o coach gospel? David Leonardo e companhia, eu vou falar. Eu não sou contra a AIB, eu sou contra o que prega, o que fala contra a Bíblia. O homem é pecador, o homem é sujo, o homem é imundo. É por causa de Cristo que vai lá e lava ele e salva ele. E nós somos redimidos. Você não pode nada, você não consegue nada,
É com o sangue de Cristo que nós vamos conseguir. É no sangue de Cristo que nós podemos. É com o sangue de Cristo que somos salvos. Não é palavras bonitas que vão fazer você se arrepender. Não são palavras bonitas que vão levar vocês, a nós, para o céu. Mas é um arrependimento. Não adianta falar palavras bonitas e não ter arrependimento de coração. Não adianta falar palavras lisonjeiras e o coração está cheio de pecado. O que nós temos visto hoje, além do coach gospel, é o tal da bruxaria gospel. É a bruxaria, é a água ungida, é a rosa do milagre, é o sal grosso, é o sabonete, é o sangue de Jesus que lava, liberta e purifica do pecado. Só o sangue. Na década de 60, 70 entrou uma miséria de doutrina chamada teologia da prosperidade. E o que é a teologia da prosperidade? Se você não tem um carro, você está em pecado. Se você não tem uma casa, você está em pecado. Se você não tem dinheiro, tem alguma coisa errada com você e Deus. Jesus não prometeu carro e casa, Ele prometeu salvação. O carro, a casa, o dinheiro é consequência do que nós fazemos para Ele aqui na terra. Se Ele quiser nos dar, como foi falado aqui nessa noite. Mas estão ensinando por aí, e as pessoas estão se frustrando porque não recebem, porque não ganham, porque não tem, e se frustram e abandonam a falsa fé, porque a fé é através da palavra, através das escrituras. O sincretismo, a mistura de cultos, o ecumenismo está entrando na igreja. E Jesus já havia advertido. Os apóstolos já haviam ensinado. Paulo continua, vamos lá, vamos comigo. Terminando. Ele diz: nem os efeminados. O que é efeminados? Do grego, malacos, homem delicado. Preciso explicar mais alguma coisa? Não, vamos para frente. Ele disse: o que são ou quem são sodomitas? Do grego, assino coitai, parceiro de cama do mesmo sexo. Sodomitas. Tanto o passivo e o ativo, se não se arrependerem, irão para o inferno. Não sou eu, é a Bíblia. E Paulo continua: nem os ladrões, ou seja, aquele que toma, aquele que rouba das pessoas, nem os avarentos, aquele que tem amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nem os bêbados. A palavra bêbado aqui é mete, aquele que toma um gole, aquele que se intoxica, poses. Nem os maldizentes. A palavra diz tudo, aquele que diz mal de alguém, do pastor, do obreiro, do irmão, da irmã, maldizente. E para fechar, roubadores. Roubadores é diferente de ladrão. Roubador é aquele que tem, mas toma aquilo que não é seu, ou pega escondido, ou furta para si. Esse é o roubador. E não é só coisas. É aquele que dá o golpe, falando militarmente. Aquele que engana no horário do trabalho,
aquele que passa cheque sem fundo, graças a Deus que aqui não tem mais, eu estou falando mesmo assim, que passa cheque sem fundo, roubadores. E o que Paulo disse? Não herdarão o reino de Deus. Diga comigo, misericórdia. E quanto tempo será no inferno? Porque essas pessoas, elas passarão o seu tempo no inferno, porque não se arrependeram do que praticaram. Quanto tempo será isso? Será só 1000 anos? 100 anos? 200? 500? De acordo com o pecado que ela praticou, ela vai passar tantos anos? Apocalipse capítulo 14. Não tem descanso nem de dia, nem de noite. Isso significa eternamente. Imagine comigo a maior montanha do Brasil, Pico da Neblina, lá no Amazonas. Tem 2.995 metros, quase 3 quilômetros de altura. Imaginou o tamanho? Agora pensa na beija-flor, a menor das aves. Agora pensa essa beija-flor. A cada 1000 anos ela vai para tirar 3 bicadas de rocha daquela montanha. 1, 2, 3. Ela vai embora. Ela só vai voltar daqui a 1000 anos para tirar mais 3. Esse é o trabalho dela, até desmanchar 3.000 metros de montanha. Imaginou o tempo que vai levar? Isso não se compara com a eternidade. Oh, meu irmão, se você soubesse o que é a eternidade, você abriria a mão do pecado hoje, deixaria a iniquidade agora. Porque o Senhor te ama e não quer que você vá para o inferno. Lá é o lugar onde Ele descarrega a sua ira. E todo aquele que ama e pratica o pecado também será alvo dessa ira. O inferno não é a ausência de Deus. Pelo contrário, o inferno é a manifestação da justiça de Deus. Se coloque de pé, por favor. Isaías disse isso em Isaías 33, 12. Os povos serão queimados como se faz com a cal, como os espinheiros cortados serão lançados às chamas. Versículo 14. Em Sião os pecadores ficaram apavorados, o tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Ele disse no capítulo 66, versículo 15 e 16: porque eis que o Senhor virá como fogo e os seus carros como torvelinho ou como redemoinhos, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. Essa doutrina, essa exposição que tem sido esquecida, o Senhor traz para nós nessa noite como forma de reflexão. Talvez você queria ouvir uma palavra que te cura, mas essa palavra vai te dar maior cura, a cura do pecado, e levar você para o céu. Não existe maior cura que essa. Você pode padecer na carne, mas o teu espírito se regozijará com Cristo lá na eternidade, quando a trombeta soar. Ainda com os olhos fechados, John Bunyan disse certa vez:
O ímpio pode até viver sem Jesus e desfrutar e gozar de todos os prazeres nesse mundo, e até ir para a cova feliz. Porém, 1 minuto no inferno o fará esquecer de toda a alegria momentânea que viveu. Deus está te chamando alguém nessa noite para um concerto. Deus está chamando alguém nessa noite para lavar as suas vestes espirituais. Deus está te chamando nessa noite para você abandonar a vida de pecado, deixar de lado o que desagrada a Deus. E você sabe o que faz, e você sabe o que te afasta de Deus, o que faz com que Deus esteja longe de você. Eu não estou aqui para apontar o dedo, para te julgar, mas eu estou aqui para te mostrar o caminho certo, através das Escrituras. Eu estou aqui para dizer para você que o que você está fazendo é errado, mas ainda há solução, mas ainda há esperança e conserto para você. Pastor, mas eu venho à igreja, isso não significa nada. Porque os olhos que tudo vê sabem como é a tua vida lá na tua casa. Porque os olhos que tudo vê sabem como é a tua vida diante da tua parentela. Os olhos que tudo vê sabem os sites que você tem entrado, as conversas nas redes sociais que você tem realizado, os pensamentos perversos, pecaminosos que tem passado na tua mente. Mas o Senhor nessa noite Ele quer e tem poder para perdoar essa iniquidade. Então eu vou orar com você e por você. Deus, nós estamos aqui nessa noite porque não queremos ir ao inferno, não queremos ir para um lugar de sofrimento eterno. Queremos estar contigo para sempre na glória. Por isso, ó Pai, que esta palavra seja como uma chuva que cai na terra. Ela não voltará vazia. Senhor, não adianta passarmos a vida toda vindo à igreja e no final ouvirmos: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oh! Nos perdoe, Senhor. Tenha misericórdia de nossas almas. Tememos a Ti, tememos a Tua palavra. Amanhã? Oh! Amanhã. Lave-nos com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Purifica-nos de todo pecado, Senhor. Hoje Cristo te quer. Lava este coração, ó Senhor. Quebra este coração, porque o Senhor tem poder de transformar o coração de pedra em coração de carne. Oh, Deus, quantas vezes falhamos e erramos na caminhada, tropeçamos e caímos, mas nos ajude a ficar de pé com a Tua poderosa mão, porque queremos entrar pela porta estreita e andar pelo caminho, ó Deus Santo, apertado, mas que sabemos que nos leva à vida eterna. Meu amigo, Senhor, hoje Tu tens
nos ajude a chegar aos céus, porque com as nossas próprias forças não vamos a lugar nenhum, porque com os nossos pés, ó Senhor, não chegaremos a lugar nenhum. Amanhã pode Que o Teu Espírito possa nos conduzir. Hoje Oh, Cristo te quer libertar. Se nós pedimos ao Senhor e te agradecemos, amigo, quando ouvir peça perdão ao Senhor pelos pecados que você cometeu, Jesus, porque Ele está aqui nessa noite para te perdoar. somente Jesus pode. E se você acha no teu coração e sente de vir aqui à frente, vem aqui que nós vamos orar por você. Você que quer fazer uma aliança com Jesus, vem aqui à frente, porque nós vamos orar e Jesus vai te perdoar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais? Aceitar. Só dois caminhos, o céu ou o inferno. Amanhã pode ser Muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchando a tua alma, não Aleluia. podes contemplar. O sangue de Jesus te lava do pecado. O sangue de Jesus te purifica da iniquidade e da transgressão. O sangue de Jesus te justifica. O sangue de Jesus te livra do inferno. Cante conosco. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã ser muito tarde. Hoje Cristo. Repita assim comigo: inferno, o depósito da ira de Deus. Diga assim: eu não vou para lá. Diga assim: eu vou morar com Jesus.